Efésios capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, em quem temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. O apóstolo Paulo continua descrevendo o plano da salvação, o plano de salvação criado por Deus. E no versículo 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. No versículo 4 diz que este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, este Deus que nos abençoou em Jesus, Ele nos escolheu nele antes de tudo ser criado. No versículo 5 ele diz que Ele não só nos escolheu, mas Ele também nos predestinou, e nos predestinou para sermos filhos adotados, para vivermos de forma santa e irrepreensível diante dele em amor. E no versículo de número 6, ele vai continuar essa série de afirmações que ele fala. Versículo 4, dizendo que ele nos escolheu antes de tudo para sermos santos e irrepreensíveis. No versículo 5, dizendo que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus e conforme a sua vontade. No versículo 6, ele então diz: para louvor de sua glória. Ele continua descrevendo qual a finalidade e o objetivo de Deus em escolher e salvar pecadores, sempre para a sua glória. Foi por isso que Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu para que nós fôssemos exaltados. Deus nos escolheu para que Ele seja exaltado e que toda a glória seja dEle. Por Ele ser Deus, salvar pecadores, pessoas falhas como eu e você. Por isso Paulo diz: para louvor da sua glória. E ele diz mais, citando que a graça é o que nos torna agradáveis a Deus, quando ele diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual é a graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Então, a nossa vida, ela é ou deve ser um louvor a Deus, de forma que a nossa vida tem que ser agradável a Deus. Através dela nós temos que glorificar a Deus, através da nossa vida, de nossa conduta, através de nós. Deus, Ele deve ser louvado, Ele quer ser glorificado através da nossa vida. E também Paulo cita que a graça é o que nos torna agradáveis ao Senhor, através do amado que é Jesus Cristo. E a graça de Deus, ela é justamente esse favor imerecido, é o que nos torna agradáveis a Deus, e mesmo nós sendo pecadores, e isso só é possível através de Jesus, pela graça, através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a manifestação não só do amor de Deus, mas é, ao mesmo tempo, a manifestação máxima da graça de Deus, em mandar o seu Filho, em oferecer salvação, em criar um plano para salvar os pecadores. E, ainda que para isso acontecer, Ele teve então que entregar seu próprio Filho, castigar o seu próprio Filho. Tudo isso por amor a nós, sim, mas sempre para a glória dEle, para o louvor dEle, e não é nada para a nossa glória, nem para a nossa exaltação, mas tudo sempre para a glória e exaltação de Deus, é claro. Paulo continua dizendo: para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, que é Jesus Cristo, em quem temos a redenção por meio de seu sangue. O sangue de Cristo derramado na cruz, ele é o suficiente para nos redimir diante de Deus. O sangue de Cristo tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Quando Cristo ali se entrega na cruz e o seu sangue derramado naquela cruz, Cristo, ele paga os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã, de forma que nada mais pode condenar os que estão em Cristo Jesus, aqueles que se entregam, aqueles que foram comprados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram remidos, redimidos, reconciliados, aqueles que foram predestinados por Deus. Estes ninguém separa de Deus, estes ninguém tira das mãos de Deus, como Jesus disse. Ele disse que o Pai tem os seus filhos nas mãos e ninguém arrebata das mãos do Pai. Paulo continua dizendo
que nós temos a redenção por meio do sangue de Cristo. O sofrimento de Jesus na cruz foi para que, através da vida dele sendo entregue, quando ele mesmo a entrega, e do seu sangue derramado, tudo isso era preciso para que você e eu pudéssemos ser livres hoje, para que nós pudéssemos ser salvos hoje, salvos do pecado, resgatados mesmo, e assim, no dia da vinda de Cristo, poder viver com ele eternamente. Então nós somos redimidos, nós temos a redenção dos nossos pecados. Nós somos então levados de volta a Deus, nós somos levados à paz com Deus, nós somos levados à comunhão com Deus, e isso somente possível através do sacrifício de Jesus, e é bem claro, pelo seu sangue derramado na cruz. Com essa redenção, obviamente, eu já falei, vem o perdão dos pecados, como Paulo diz, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, em quem temos a redenção por meio de seu sangue, e não só essa redenção, mas com ela vem também perdão dos pecados. Então, qualquer pecado que você cometeu, qualquer pecado, pode ser perdoado. Qualquer pecado. Porque Cristo morreu por todos os nossos pecados, não por uns, não por outros, não só por uns pecados e outros não. Ele morreu por todos os nossos pecados. É como que ele, pegando toda a soma dos nossos pecados, toda a soma de nossas dívidas, e através da sua morte, seu sangue na cruz, todo aquele escrito de dívida ele é anulado, e Cristo assim nos perdoa. Por isso o apóstolo Paulo diz que não só a redenção, mas também ganhamos o perdão de pecados, o perdão dos nossos pecados. E Paulo continua dizendo que esse perdão e essa redenção, ela funciona e acontece segundo as riquezas da graça de Deus. Então Paulo menciona Deus como sendo aquele que é rico em graça, rico em dar o que alguém não merece, mas justamente o que a pessoa precisa. Não tratar alguém como ela merece, com raiva e com desprezo porque ela errou, mas simplesmente com amor, com misericórdia e compaixão. Embora nós saibamos também que o nosso Deus não é só isso, ele também é, além disso, justiça, juízo, ele é um justo juiz. Mas Paulo aqui trata falando da graça de Deus, de que ele nos criou, ele nos chama, ele nos predestinou, ele nos escolheu para sermos o quê? Abençoados, para vivermos em santidade, para vivermos de forma irrepreensível. Ele nos predestina para sermos adotados como filhos, conforme a sua vontade, e isso em Jesus Cristo. E Paulo também diz que agora Deus não nos cria só para isso, mas também para o louvor da sua glória, para que a nossa vida glorifique a Ele. E através da graça nós somos feitos agradáveis a Deus. Nós não somos mais inimigos, nós somos filhos de Deus, adotados, mas somos filhos. E Paulo diz que essa redenção é por meio de Jesus, por meio do seu sangue, pago o preço por meio do sangue. E ele diz mais que, além de nós recebermos a redenção, nós também recebemos o perdão dos pecados, que é quando nós temos anulado toda a nossa dívida com Deus. E Paulo diz que tudo isso é segundo as riquezas da graça de Deus. Nosso Deus, ele é rico em perdoar, ele é rico em ter misericórdia, ele é rico em derramar sua graça sobre pecadores, ele é rico. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, embora você ou eu estejamos mergulhados no pecado, no lamaçal da lama, ainda há esperança. Cristo morreu por você. Cristo pode resgatar você. A aplicação é que a redenção está para todo aquele que crê, para todo aquele que foi predestinado, para todo aquele que foi escolhido por Deus, para todo aquele por quem Cristo derramou o seu sangue. Você pode ser salvo ainda. Uma outra lição que nós podemos tirar é que tudo isso nos é dado pela graça de Deus e que nós não merecemos nada, que nós não podemos fazer nada que vá ser um valor igual ou exato a ser pago pelo que Deus fez por nós, pelo que Jesus fez por nós. Tudo sempre será pela graça, nunca porque nós merecemos, mas sempre porque o nosso Deus assim decidiu fazer, perdoando pecadores, escolhendo eles, predestinando eles, salvando eles, resgatando eles, dando uma nova vida, libertando verdadeiramente, ajudando a vencer o pecado, tudo pela sua graça. A manifestação máxima da graça de Deus e do seu amor vem com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que você possa compreender realmente que Deus nos escolheu para nós louvarmos a Ele com a nossa vida também.
Então que a nossa vida seja um louvor a Deus, que a nossa conduta seja um louvor a Deus, e que dia por dia possamos estar adorando a Ele e glorificando a Ele verdadeiramente. Que nós possamos entender também que, sendo pela graça, qualquer pessoa pode ser salva. O pior dos pecadores pode ser salvo, um assassino, um traficante, um estuprador, um ladrão, qualquer pessoa, um agressor, qualquer pessoa pode ser salva. Você pode ser salvo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e se afastou por algum momento, talvez você não acredita mais, talvez você pense que não tem mais jeito para você, talvez você pense que errou tanto, que pecou tanto, que Deus não te ama mais. Isso não é verdade, Ele te ama e Ele quer salvar você. Entregue-se a Ele verdadeiramente, experimente esse amor transformador, esse amor que dá vida e vida eterna. Deus abençoe você em Cristo Jesus.